Programa Qualitar. Oferecimento Turim Outlet. Sua moda, seu estilo. Seiva, manipulação e homeopatia. Procoluna, centro especializado em dor. Cicobi Cred Mogiana. Seja um cooperado. E Quântica Solar. Já pensou em gerar sua própria energia? Olá, eu sou Andréia Neves, apresentadora do programa Qualitar, aqui no canal 3 da NET, um programa destinado a você, para levar informação sobre saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. E hoje, nossa entrevista é com o Dr. Frederico Alonso, ele que é cirurgião plástico. Vamos tirar nossas dúvidas hoje, tem muita orientação para você, muita informação e conteúdo. Seja bem-vindo, Dr. Frederico. Bom dia, André. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço, a sua presença aqui, de ter aceitado o nosso convite, de estar aqui hoje para esclarecer, para a gente saber um pouquinho mais sobre cirurgia plástica, quais são os procedimentos, enfim, a segurança para se fazer uma cirurgia plástica. Então, muito obrigado. E vamos lá, doutor. Pessoal de casa, conhecer um pouquinho mais sobre o Dr. Frederico Alonso. Me conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória profissional. Formei em medicina em 1993 na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, atualmente em Uberaba. Atualmente ela é a Universidade do Triângulo Mineiro. Depois eu fiz minha residência médica em Ribeirão Preto, em cirurgia geral e depois em plástica. Então terminei minha residência no ano de 2000. E nesse período, assim, a partir de 2000, eu fiquei como contratado, como médico e até como professor da USP de Ribeirão Preto. Nesse período eu fiquei uns 10 anos em Ribeirão, acompanhando as cirurgias, orientando os residentes. Nesse período eu aproveitei para defender o meu mestrado e doutorado na área de clínica cirúrgica, de cirurgia. E surgiu a oportunidade no final da década de 2000, 2010, 2011, de fazer a parte docente aqui em Franca, né? Na Unifran, no início, no curso de medicina e agora posteriormente no Unifacef. E eu transferi minha clínica para cá e desde então aí tem 12, até mais, desde 2002 eu já venho para cá, para Franca, então tem 22 anos. Nossa, que maravilha! Doutor, mas fala um pouquinho, como que é essa formação, de cirurgião plástico pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? A sociedade, André, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é uma sociedade de classe dos cirurgiões plásticos, né? Como é a Associação Médica Brasileira, então ela exige alguns critérios, para entrada dentro da sociedade. Ela congrega os cirurgiões plásticos do Brasil. Então a necessidade de você fazer os 5 anos de residência, os 2 de cirurgia geral mais 3 de plástico, então isso é E você passa por um processo também seletivo, provas teóricas, provas orais, tem que apresentar um trabalho, então tem uma evolução ali. Você é associado no início e depois você pode fazer uma prova dentro da sociedade para ser membro titular. Você defende um trabalho, é uma banca examinadora, então é um critério bem rígido, Normas éticas, o seu histórico, o seu currículo. O total, assim, da formação de um cirurgião é muitos anos, então, doutor? Muitos Porque aí são quantos anos a faculdade? São 6 anos de faculdade, depois mais 5 de residência, então só aí são 11 anos, Depois mais aí pelo menos uns 5 para se estabelecer dentro da especialidade, então acaba sendo aí uns 20 anos de formação. E não para de estudar, Não para de estudar, não, a medicina exige isso, Doutor, e se falando agora de cirurgia plástica, quais são as cirurgias mais procuradas, assim, atualmente? De cirurgia estética, as mais realizadas, até no Brasil e no mundo, é lipoaspiração e prótese de mama. Tá. A lipoaspiração, ela evoluiu muito nas técnicas, então ultimamente ela se tornou um procedimento mais seguro, menos invasivo, menos traumático do que era no início, então ela tem assim avançado bastante dentro dessa área de cirurgias estéticas, A prótese de mama sempre foi uma cirurgia muito realizada no Brasil, nos Estados Unidos, mas ultimamente ela tem diminuído um pouco. Até nos Estados Unidos a tendência do ano passado foi até a retirada dos implantes, com suspensão da mama, Isso talvez tenha
influência de alguma forma naquele antigo modelo padrão que exigia seios fartos. Hoje tem mudado um pouco, os pacientes têm saído um pouco e tentado mais essa diversidade de corpos, de modelos, né? Não ficar seguindo muito esse padrão. Então, essas duas são as cirurgias mais realizadas. E até assim, falando de prótese, né? Tem algumas que são mais indicadas? Quais são os tipos de implantes, de prótese? O silicone ele evoluiu bastante, né, nesses anos todos, então a tendência é desse gel que é utilizado dentro das próteses ser mais coeso, então provocar menos uma reatividade, as superfícies dos implantes, então, melhoraram muito em termos de tecnologia. Então, assim, existem formas, né? Existem aquelas mais redondas, mais projetadas, ou às vezes mais naturais. A busca dos pacientes ultimamente é para modelos mais naturais. Mais naturais, né? A pessoa quer que a mama fique, né, bonita, perfeita, mas porém não precisa de ser grande. Isso. Como era antes, igual você falou, antes as mulheres queriam ter aqueles seios enormes, fartos. E hoje não, hoje a pessoa busca por harmonizar mais o corpo, não é isso? Justamente, uma harmonização. E doutor, tem assim uma idade, né, apropriada para fazer a cirurgia? Dentro da ampla gama de cirurgias que nós temos na cirurgia plástica, não existe assim uma idade, né? Você pode operar crianças assim a partir dos 7 anos portadores de orelhas de abano, orelhas proeminentes, né? Ou até pacientes com 70 anos. Isso vai depender muito do estado de saúde, né, desses pacientes. Então, uma cirurgia que tem que ser feita em um ambiente seguro, com um preparo prévio, assim, bem seguro, pensando na segurança do paciente. Então, não existe assim uma idade, mas o paciente precisa estar rígido, né, assim, na sua saúde geral, os exames todos assim bons, né? Então, acho que não tem uma idade, tem a indicação da cirurgia. Hoje as mulheres, assim, que faixa etária, elas decidem, né, colocar uma prótese? Tem, assim, essa média, assim, de idade, né, varia muito, né, assim, a mama tem um crescimento aí até os 18 anos, né, então a gente tenta intervir após esse tipo de idade. Agora tem que levar muito em consideração a questão das gestações, se ela está pretendendo ter filhos, às vezes posterga um pouquinho, né, qual é o problema que realmente está influenciando, se é pós-gestacional, se é uma flacidez, se é só aumento, mas a média sempre são indivíduos assim, ou indivíduos mais jovens, né, de 18 a 25 a 30 anos. Doutor, e uma pergunta, até uma curiosidade, eu gostaria de saber um pouquinho mais como que é o procedimento da lipoaspiração. A lipoaspiração, ela é um procedimento que foi idealizado e indicado para gorduras localizadas, né, para o contorno corporal, para melhorar o contorno corporal de mulheres que são, ou homens também que se submetem a esse tipo de procedimento, mas que não estão muito acima do peso. Ele não foi feito, não é um procedimento idealizado para perda de peso na sala cirúrgica, porque é aí que podem acontecer os problemas, né? Não foi feito para emagrecer, foi feito para melhorar algumas áreas em pacientes com gordura localizada e com pele boa. Então não existe, se naquele local existe uma flacidez importante, a lipoaspiração não vai ter um bom resultado. Então aí teria que ter um procedimento para retirada de pele. Então é um procedimento que deve ser feito em um ambiente seguro, com o apoio do anestesista, do profissional anestésico, um procedimento já preparado anteriormente. O paciente passa por uma avaliação cardiológica, por uma avaliação do anestesista previamente, para tomar todos os cuidados. E seguindo isso, é um procedimento seguro, tá? Para retirada da gordura localizada, com incisões pequenas e usando cânulas cada vez com o nosso histórico, com cânulas mais finas, né? Com diâmetros menores para traumatizar menos. E o outro procedimento é a abdominoplastia, é isso? Isso, quando o paciente ou a paciente ela apresenta já uma flacidez da musculatura abdominal, ou pós-gestacional, às vezes por uma perda de ponderal, por exemplo, o paciente já era muito obesa, teve uma perda ponderal, uma perda de peso extrema, né? Então já apresenta flacidez dos tecidos do abdômen, tanto muscular como cutâneo, né, da pele, né, sobras de pele. Então a lipoaspiração ela pode ser um procedimento auxiliar em outras áreas, mas aí nós temos que passar por um outro tipo de procedimento, que é um procedimento de retirada de pele e tratamento desse tipo desses tecidos, né? Então aí vem as técnicas de abdominoplastia. Uma pergunta, né, que todas as pessoas ficam curiosas para saber. A gente às vezes vê uma celebridade
né? E você acha o nariz bonito, ou você acha aquela boca bonita, ou o abdômen, enfim, a gente sempre se espelha, queria ter um abdômen desse, ou queria ter aquele narizinho. É possível isso, doutor? É possível através de você falar, eu quero aquele nariz, eu quero ou não? Essa situação interessante que às vezes acontece com frequência no consultório, mas essas fotos que às vezes os pacientes trazem de celebridades, ou um modelo, né, de a ser seguido ali como resultado da cirurgia, ela para nós ela serve de, assim, para a gente ter uma noção do qual que é a expectativa do paciente, mas a gente não pode prometer que fique igual, porque cada organismo reage de um jeito, cada técnica é de ela reage, o organismo, por exemplo, a cicatrização de um não é igual ao outro, o tipo de pele de um não é igual ao outro, então não há como prometer o resultado idêntico àquela foto, isso não tem, mas pelo menos você sabe a linha de que o paciente está pensando, não, gosto um seio médio, um seio pequeno, a gente sabe que essa é a ideia, um pouco menor de volume, de característica. E até, doutor, assim, essa conversa com um especialista, com um cirurgião, né? Porque às vezes a pessoa quer uma coisa que não vai estar harmonizando com o biotipo dela, com a estrutura. Sim. Como é que é isso, geralmente? Porque muitas vezes você está ali para orientar. Esse nariz não vai ficar tão uniforme em você assim, né? Existe também a possibilidade de não operar, né? Então, nós orientamos em alguns casos, a cirurgia talvez não vai trazer a sua expectativa, alinhar a expectativa com o que nós podemos oferecer. Então, em alguns casos, às vezes a gente contraindica a cirurgia, isso é comum, porque realmente não está alinhada ali a expectativa que o paciente está esperando e o que a gente pode oferecer com aquele determinado cirurgia. Os planos de saúde, né? Cobrem algumas cirurgias ou não? Como que isso tem mudado muito, né? A parte, por exemplo, quando eu iniciei a minha parte de reconstrução de mama, no ano de 98, 99, em Ribeirão Preto, os planos de saúde não cobriam esse tipo de cirurgia reparadora. Depois veio uma mudança no SUS e depois, posteriormente, nos planos de saúde, eles passaram a cobrir esse tipo de reparação, que seria uma reconstrução da mama pós a mastectomia. Então isso tem mudado muito, mas em geral as cirurgias, assim, que a gente não gosta muito de separar estética e reparadora, mas as cirurgias estéticas os planos não cobrem. Não cobrem. Mas cirurgias que são reparadoras, assim, decorrentes às vezes de um trauma ou de uma remoção de um tumor, assim, então eles são obrigados a cobrir por lei. Muito interessante a gente ter essas orientações, né? Doutor, já nós vamos falar sobre os riscos, sobre vários outros assuntos aqui sobre cirurgia plástica. Nós vamos para um breve intervalo e já nós voltamos com o Dr. Frederico Alonso. É a promoção 30 anos, 30 prêmios da Cred Mogiana. Concorra a Smart TVs, bikes, vale compras e uma viagem internacional. Envie um WhatsApp no 4000-1630 e veja como participar. Cicobi Cred Mogiana, 30 anos cuidando da sua saúde financeira. Você sabia que existe uma loja da marca Disarme exclusiva em Franca? Temos uma linha completa masculina e feminina em uma loja moderna feita para você. Nosso atendimento é exclusivo e nosso espaço está sempre repleto de novidade para deixar você ainda mais estiloso. Venha conhecer nossa loja e garantir suas novas peças favoritas da Disarme. Nós estamos no Easy Center, loja 17, corra para cá! A Seiva Manipulação está no mercado há praticamente 22 anos. Nesse período todo, nós buscamos aperfeiçoar sempre o conhecimento e as nossas técnicas para contribuir com a manipulação do medicamento de acordo com a sua necessidade. Nós estamos localizados na Rua Voluntários da Franca, número 2017, no centro de Franca, e nosso contato no WhatsApp é 16 3720 1201. Você tem dor nas costas? No quadril ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta.
O Memorial Nova Franca chega como exclusividade gratuita aos clientes ouro da Funerária Nova Franca. Um espaço para eternizar memórias e celebrar o legado daqueles que amamos, acolhendo os familiares que se despedem. Ambiente climatizado, salas com harmonização musical, velório virtual e chuva de pétalas. Nova Franca Assistência Familiar, sempre valorizando a vida. Rua São Paulo, 1350, Vila Aparecida. Voltamos aqui no canal 3 da NET com o Dr. Frederico Alonso e nós vamos saber agora sobre os riscos das cirurgias, né? Doutor, quais são os riscos, né, de uma cirurgia plástica? Na verdade, qualquer procedimento cirúrgico, ele exibe um risco, né? Nós estamos atuando aí no corpo humano, né? Um procedimento, por mínimo que seja, ele tem um grau de invasão, né? Nós trabalhamos com cirurgias que podem ser minimamente invasivas, que a gente chama assim com incisões pequenas ou procedimentos menores, mas também com um porte maior de cirurgia. Cirurgias que às vezes podem durar aí 4, 5 horas, né? Então, para isso existe um preparo importante, pré-operatório, com as avaliações. Então, esse paciente que será submetido a esse procedimento precisa passar por uma avaliação clínica, cardiológica ou até mesmo pneumológica, pré-anestésica, muito importante para o anestesista que vai acompanhar esse tipo de cirurgia, fazer uma avaliação, conhecer qual o histórico de alergias, de problemas que esses prévios que esse paciente eventualmente possa ter. E além desse preparo, né, todo um ambiente cirúrgico que proteja, né, que evite, minimize os riscos, né, os riscos existem, mas oferecendo isso a indivíduos saudáveis, previamente saudáveis, uma né, segurança, a segurança né, fica maior e o risco fica reduzido. Né? De fazer todos os exames, ver se a pessoa está apta, porque isso, como você disse, né, doutor, qualquer cirurgia, seja ela, né, complexa ou não, é um risco. Exige um risco, né? É graduação de risco. Né? E agora aquela perguntinha, né? Que eu acho que isso acontece muito. A pessoa vai fazer uma prótese e quer fazer a prótese, já quer fazer a lipo. É possível fazer 2 cirurgias no mesmo dia? Sim, isso é frequente, né? Uma demanda do consultório, às vezes porque a paciente ela quer aproveitar o tempo de repouso ou tempo de recuperação e às vezes incluir um outro procedimento, um aumento mamário com uma lipoaspiração, ou às vezes uma suspensão da mama com uma abdominoplastia. É comum acontecer. Isso tem que ser avaliado também, voltando àquela última pergunta sobre o nível de risco, né? Então, o tempo cirúrgico é importante, o tipo de anestesia, se é uma anestesia geral, se é um bloqueio, né, tipo RAC ou peridural. E então tudo isso tem que ser levado em consideração, mas pode ser feito e é comum os procedimentos associados. A gente tem sempre essa visão de segurança para o paciente, então se proteger todos, principalmente hoje, às vezes tem alguma complicação que a gente chama de vascular, né, que está em moda, aí a questão das tromboses, das hemolias, né, então a gente tem que ficar bem atento a essas predisposições dos pacientes e usar de todos os recursos para prevenir esse tipo de complicação. Uma outra pergunta também sobre as cicatrizes. A cirurgia plástica, ela deixa a cicatriz? Porque eu já vi, né, casos imperceptíveis e já vi também cicatriz assim muito forte, aparecendo muito. Explica para nós sobre isso. A questão da cicatriz é inevitável, né? Então, a partir do momento que tem uma incisão, né, tem um corte, né, aquilo vai ter que ser reparado e vai gerar uma cicatriz. No treinamento da cirurgia plástica, por isso que exige um treinamento assim longo, né, de 5 ou até mais anos, nós somos treinados para tentar colocar essas cicatrizes de um modo que fiquem em alguns vincos, em alguns sulcos, né? Vou tentar explicar melhor. Por exemplo, as cesarianas, né? Vamos dar um exemplo das cesarianas. Antigamente, ou há muito tempo atrás, se fazia aquelas cesarianas verticais, né? Com incisões assim. E nessas linhas, as linhas de tensão abria muitas cicatrizes, então as cicatrizes ficavam mais alargadas. Então os cirurgiões passaram a fazer as cicatrizes nas linhas, nas dobras, então ela fica mais imperceptível. Ela sempre vai ter, mas vai ficar numa qualidade melhor. Então o cirurgião plástico é treinado para tentar colocar essas cicatrizes nos vincos naturais e nas dobras, nas linhas de força. Então a tendência é deixar cicatrizes com um aspecto mais estético, mais agradável. Agora é lógico que isso depende muito da técnica de sutura, que também nós somos treinados para usar técnicas que diminuem, a gente chama, diminui a tensão da cicatriz, e é lógico que tem um componente individual.
né, genético da paciente que pode ter uma tendência, apesar de a gente usar todas essas técnicas, às vezes de uma cicatrização não estética, né, assim, um queloidiana ou mais alargada, mais hipertrófica, que a gente chama. É que antes, assim, há muitos anos atrás, as cicatrizes de cirurgias, como o senhor falou, de cesárea, era muito forte. As mulheres ficavam até com vergonha. Eu lembro que, né, de ver várias amigas, assim, tias, né, usando sempre maiô, porque ficava aquela cicatriz, assim, muito forte, aparecendo, né? Graças à evolução da ciência, né, então os materiais também cirúrgicos, as técnicas cirúrgicas evoluíram e, consequentemente, a qualidade das cicatrizes resultantes também melhoraram. E agora aquela pergunta, o que é a cirurgia plástica reconstrutora? Reconstrutora. Assim, a cirurgia plástica mesmo tem um amplo espectro, assim, ela atua em várias áreas do corpo humano. E existe essa divisão, que talvez a gente até não goste muito, entre estética e reparação. A estética seria, entre aspas, assim, você está fazendo um procedimento, um corpo que é previamente saudável, né? Para motivos de melhorar a qualidade de vida, a autoestima, que não deixa de ser uma melhora da saúde geral da paciente, né? Porque a saúde não é só a saúde física, né? É uma saúde física, mental, de autoestima, que melhora a qualidade de vida. E a cirurgia reparadora, reconstrutora, normalmente você está reparando um defeito que foi provocado, né? Que talvez um trauma, né? Um acidente, vítimas de acidente, que às vezes tem traumas em face, então a gente intervém para tentar minimizar esses defeitos, ou cirurgias que defeitos que foram resultantes de cirurgias de extração de tumores, tumores de pele, ou tumores de mama. Então essa cirurgia reparadora para tentar voltar um pouco aquela, não próxima, mas bem próxima ao natural, e restabelecer tanto a parte de forma como a parte de função, né? Função daquele órgão, né? A função daquilo que foi ser reparado, né? Então, até defeitos congênitos, né, que são que os pacientes nascem com eles, né? Isso também é um campo da cirurgia reparadora, da cirurgia plástica, reconstrutiva. Reconstrutiva. E é uma área, uma área dentro da cirurgia plástica que tem crescido bastante nos últimos anos. É um campo de atuação para os novos médicos, para os recém-formados ou recém-treinados dentro da cirurgia, que é muito amplo. E eu falo que é uma arte, né, assim, doutor, porque você resgatar a autoestima da pessoa, seja muitas vezes a cirurgia é por vaidade, mas também nós estamos falando aqui de necessidade, né, de você tentar devolver para aquela pessoa ali o bem-estar, a autoestima e fazer com que tudo, né, funcione perfeitamente também. Não é só a parte estética, mas a gente geralmente, principalmente as mulheres, né, a gente precisa dessa autoestima elevada, né? A pessoa se sentir bem. E eu falo que a cirurgia plástica, ela acaba, é o que eu falei, é uma arte, né, também. Você está ali envolvido, lógico, o especialista, né, que procura a cirurgia plástica, ele tem que ter o dom para aquilo também, né? A gente não pode esquecer nunca tem a parte física, mas a parte emocional também, dentro dessa área. Muito bom. Agora eu queria saber um pouquinho sobre as inovações, né, no caso. Quais são as inovações também e as fronteiras científicas, né, na cirurgia plástica? Sim, André, eu acho que a cirurgia plástica evoluiu muito, é uma especialidade, uma subespecialidade dentro da área cirúrgica muito respeitada. E, ultimamente, assim, o que a gente tem visto nos congressos é que a tendência é para procedimentos menos invasivos. Então, vou dar um exemplo, né? A de cirurgia do nariz, que é a rinoplastia. Há décadas atrás existiam técnicas que praticamente destruíam o nariz para tentar modelar. Então, retiravam muito cartilagem, muito a parte óssea e, assim, tirava pele. Hoje, a tendência desse procedimento serem menos invasivos, menos destrutivos e mais modeladores. Então, tem evoluído para procedimentos menos invasivos. Isso eu acho que é uma evolução das técnicas, uma evolução muito grande. E a presença desses bioestimuladores de colágeno, procedimentos de preenchimento, até a toxina botulínica, né, que traz um efeito bom e às vezes com pouco tempo em que os pacientes ficam parados, né, de repouso. Então isso tem evoluído bastante. Mas eu acho que dentre todos, uma fronteira científica que você me perguntou seria a questão da gordura, sabe? Hoje tem vários estudos
já trazendo a gordura como um produto que tem células-tronco e que melhora também muito a qualidade da pele dos pacientes. Então hoje se tem aproveitado e tratado essa gordura que às vezes é retirada numa lipoaspiração e reinjetado no organismo ou utilizada às vezes como um dermocosmético para melhorar a qualidade da pele. Então essa é uma fronteira científica que tem sido bastante estudada, e eu acho que talvez para frente nós temos aí várias inovações aí com relação a essa área. É lógico que se dá em algum campo ético de manipulação de células, né? Então precisa ter uma aprovação da vigilância sanitária, da Anvisa. Em alguns países da Europa já te utilizam essa gordura que foi retirada do paciente e faz esse tratamento dentro da sala e utilizando essas células troncos como uma cirurgia que a gente chama quase regenerativa. Então a fronteira, eu acredito que baseado na ética, baseado nessa parte de vigilância sanitária e com prudência, né, é uma fronteira a ser explorada dentro da cirurgia plástica e que promete bons resultados. Nossa, inovações mesmo, né, doutor? Eu falo assim, inovações e a tecnologia aí hoje está ao nosso favor, né? Sim. Como vem, assim, a cada ano que passa a gente vê que vem novidades e novidades para manter uma pele jovem. Até queria que você falasse um pouquinho sobre toxina botulínica. Explica para você os procedimentos, como que funciona. A toxina botulínica, o vulgo Botox, que é o nome comercial, mas tem outros produtos, ela age, né, ela é aplicada, né, pode ser aplicada num ambiente de consultório, numa necessidade de internação, ela é aplicada para fins de amenizar as rugas de expressão, quer dizer, as rugas que são feitas pela expressão nossa facial muscular, né, principalmente na região frontal da testa, aqui nas rugas ao lado dos olhos, né, e ela tem um efeito de amenizar esse tipo de expressão, não para retirar, essa não é a ideia de retirar toda a expressão, mas amenizar esses sinais. Mas ela tem um efeito temporário, então de 4 a 6 meses, se houver necessidade, se o paciente quiser, ou o paciente, ele pode ser feita uma nova aplicação. Agora, é muito importante, doutor, nós estamos assim encerrando o nosso quadro, mas vamos falar sobre isso. Um especialista, né? Porque a gente vê tantos casos aí acontecendo, né? De procedimentos da pessoa, até realmente clínicas que não são habilitadas para isso, fazendo alguns procedimentos estéticos, né? A importância de um especialista. Sim, acho que isso é uma pergunta muito importante, porque, como eu disse no início, qualquer procedimento tem um risco, né? Então você pode ter complicações. Então o ideal é que esteja com um profissional habilitado, né? Que seja um médico, que seja um cirurgião plástico de preferência, né? Que possa atuar nessa área, porque ele está habilitado a reconhecer as complicações. Tá. E tem como as pessoas pesquisarem, né, doutor? Sim. Hoje a internet, os órgãos de classe, o CRM, a Associação Médica Brasileira, inclusive a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela disponibiliza no site uma consulta aos profissionais que estão habilitados a fazer esses tipos de procedimento. Nossa, perfeito. Doutor Frederico, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, né? Quero convidar para vir mais vezes aqui esclarecer as dúvidas, né, da mulherada ou de quem quer fazer uma cirurgia. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Obrigado a todos. Pessoal, confira essa entrevista completa no canal 3 da NET, que é exibido toda sexta-feira às 8h30 e também através do canal do YouTube Revista Qualitá. Programa Qualitá. Oferecimento Turim Outlet. Sua moda, seu estilo. Seiva, manipulação e homeopatia. Procoluna, centro especializado em dor. Cicobi Cred Mogiana. Seja um cooperado. E Quântica Solar. Já pensou em gerar sua própria energia?